Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre a armadura de Deus, qual o significado dela toda. Pega a sua Bíblia, abre em Efésios, enquanto a gente está debatendo, você pode acompanhar tudo aquilo que nós estamos falando. E uma coisa muito interessante que a gente está aprendendo durante esse nosso programa é que de toda a armadura, de todos os aparatos da armadura de Deus, só um é de ataque, o resto é de defesa ou de resistência. Acho que a gente aprende muito. Deus quer que nós sejamos resistentes. Acho que a Bíblia fala, resistir o mal e ele fugirá de vós. Numa guerra contra Satanás, a gente não precisa nem bater nele. Se a gente só resistir, a gente já ganha. Então isso é interessante. Às vezes você não sabe nem atacar, não sabe nem tanto, mas se você souber resistir o diabo, pastor Alexandre, meio caminho andado a gente já está. Né? É bom a gente saber disso, porque às vezes, vamos para cima. Meu irmão, só resiste que você já está bem na fita, bem com Deus. Então, isso é algo muito interessante. E como você resiste? Com o primeiro aparato que a Bíblia fala lá em Efésios 6, 14 ou 12, 14, desculpe, versículo 14 agora, e a face dele fala sobre verdade. Se tem algo que Deus abomina, que Deus tem raiva, é de uma língua mentirosa. Ele fala, acho que lá em Provérbios 6,16, Deus se aborrece da língua mentirosa. Onde há verdade, onde há luz e onde há verdade, Deus se agrada com isso. Verdade é o primeiro passo para uma armadura que Deus coloca para a gente. Porque o Satanás é o pai da mentira. Ele vai começar um pouco aí. Ele vai inflamando onde? Na mentirinha, na língua mentirosa, no disse-me-disse. Você ouviu falar. Isso às vezes até é um artifício de implosão, ou seja, parece que é algo interno. Né? Não é nem aquilo que o pastor Alexandre falou, André, a briga é contra o mundo, é contra o Satanás, mas às vezes é contra nós mesmos, daquilo que nós deixamos o diabo fazer na vida dele, ou do que a gente ouve internamente. Isso é uma tática também de guerra, muita coisa. Vamos primeiro dividir eles, depois a gente destrói. A mentira faz exatamente isso, né, pastor Alexandre? Com certeza, a mentira ela é uma prática que ela é completamente contrária aos princípios divinos. E é interessante porque ele coloca e faz a analogia da verdade ao cinto, né? E a gente entende que o cinto, nessa analogia da armadura, é aquilo que liga, conecta todos os outros elementos da armadura. E o apóstolo Paulo, ele começa falando exatamente, usando o cinto como analogia da verdade. Ou seja, a verdade é aquilo que deve pautar todos os princípios e todas as ações e todos os comportamentos e todos os sentimentos que permeiam a vida cristã. Porque, como foi colocado também, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, tudo que não é verdade é contra Deus, portanto, é uma desarma contra o cristão. Né? Ou seja, é algo que não faz parte dessa armadura. Então, a gente entende o seguinte, que nessa analogia da armadura, a verdade é algo que ela deve ser 100% exercitada, mesmo porque... em todas essas analogias que são feitas em relação à armadura, a gente entende que todas elas estão resumidas em uma só pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a armadura plena do crente, porque ele é a justiça, ele é a verdade, ele é a paz, ele é a fé, né? Ele é a palavra. E o próprio texto bíblico em João, capítulo 6, né, vai dizer que Jesus Cristo, ele é a verdade. Então, eu penso o seguinte, eu penso que dos elementos dessa armadura, que é fundamental na vida diária e que é um combate contra Satanás, é a vida verdadeira do cristão. Se tem uma coisa que embola o meio de campo, principalmente em igreja, em vida cristã, é mentira, né? É língua mentirosa, né, pastor? Exato, e nesse texto, ele fala para estarmos firmes. E firme, essa palavra firme no grego significa estar de pé. E no Aurélio, ele diz que é algo sólido, algo permanente. Então não há mentira se não há solidez. Se não está permanente, tem que estar com a verdade. Uma verdade. Então é repetido 3 ou 4 vezes para estarmos firmes, sempre firme na armadura, sempre firme no poder de Deus e na palavra de Deus, que é verdadeira. É porque, a verdade é assim, se você for pegar a palavra blefe como uma mentira, você vai ver que há batalhas em que se usava muito isso. Vamos blefar, não é? E é uma mentira, não é verdade, não é? Então, assim, Deus não queria que o povo de Deus também agisse nessa guerra espiritual como uma estratégia dos homens, porque os homens usam muito isso, não é?
falam o que não é verdade, para tentar, de alguma maneira, afugentar o inimigo. E Deus quer que tudo que o cristão tenha é sólido, como o pastor bem colocou, firmeza. Olha, é assim que vai ser e é assim que será. Porque, na verdade, se você agir achando, pensando, deduzindo que o inimigo vai entender, vai subentender o que você está falando, você pode correr o risco de ele entender errado, lhe atacar e você estar desprotegido. Então Deus não quer a desproteção. E a verdade, ela protege, né? Porque ela liberta, ela dá força. Então está preso, é verdade. Não é? É a história do filho que quebrou o vaso precioso do pai. Não é? E o servo viu. Então vai lá, olha, se tornou servo do criado porque não queria que o criado contasse para o pai que ele quebrou aquele vaso, que era valioso para o pai. Até que um dia o pai vê ele fazendo a tarefa dos criados e falou: por que você está fazendo? Olha, porque eu fui obrigado a fazê-lo, eu quebrei seu vaso precioso e, enfim, aí o pai: não, mas eu te perdoaria. Então, quando ele conta a verdade, ele é liberto. Então, a mentira subjugou. E a mentira, ela é como um abismo, e ela vai chamar outra, que vai chamar outra, que para justificar ela chamará outra. E o cristão cada vez se amarra mais. A mentira é como uma pequena teia. Começa fraquinha, mas que depois enrola. E uma aplicação interessante que eu falo assim, de dia a dia, a gente fala que é espiritual, mas tem, foi colocado, o pastor Daniel falou muito que a verdade no versículo também fala de solidez e de firmeza. Deixa para dentro de um lar, de uma casa. Um lar que existe verdade, onde o marido é verdadeiro com a mulher é verdadeira com o marido, com seus filhos, ali há firmeza e solidez. Onde há mentira dentro de um lar, dentro de um relacionamento, pode ver. Quando, acho que os pastores têm muito esses exemplos. Vamos fazer aqui um gabinete, não sei o que, porque nosso casamento não está firme. Por quê? Pode ter certeza que em algum momento alguém vai falar de uma mentira, que houve alguma mentira, ou uma traição, ou de um enganamento, porque não tem jeito. Onde tem mentira, traição, um engano, firmeza é um pouco complicado, e vocês têm experiência disso, não é mais ou menos por aí? Quando está abalado a firmeza de um casamento, de um relacionamento, qual é a primeira colocação que vai ter ali em algum momento? Faltou verdade em algum momento. Alguma mentira, não tem isso? Alguma traição? Faltou verdade. É impressionante isso. Seja em tudo, seja no casamento, seja num relacionamento com sócio, seja negócios, membro com pastor, não é? Porque se o membro entra num gabinete com o pastor para contar um fato, o pastor aconselhar, e ele não for verdadeiro, o aconselhamento pode ser desastroso, dadas as informações que o pastor recebe, porque nós vamos orientar segundo o que nos é informado. Então, vez por outras, eu costumo falar com os membros olhando nos olhos, e que os olhos falam mais do que a boca, não é? A verdade, eu ouço mais os olhos da membresia do que propriamente as palavras. Agora, André, eu penso também o seguinte, relacionado a esse item da couraça, a sustentabilidade da verdade, ela vai se concretizar pelos pés firmes, que é outra analogia que ele vai fazer, que é a calçada dos pés com o Evangelho da Paz. E a gente sabe que no ambiente do primeiro século, cristianismo incipiente, a gente sabe que a filosofia, ela dominava com seus sofismas, e muita gente se pautava e se vangloriava do saber filosófico e do poderio romano, como garantia, talvez, de existência. Então, agregado a essa temática da verdade, está a funcionalidade, somente a funcionalidade substancial do Evangelho. É o Evangelho que vai produzir e gerar em nós, ou conduzir-nos, segundo a ação do Espírito Santo, a esta verdade, que segundo João 14,6 é o próprio Cristo. E aí você falou no primeiro momento sobre a couraça, aquilo que a gente colocou, que os guerreiros usavam como proteção do peito e das costas. O pastor falou sobre as flechas, e a gente sabe que haviam flechas que elas eram incendiadas na ponta, para realmente incendiar o inimigo e o ambiente onde o inimigo estava alocado. E isso tem uma analogia também com a proteção do coração, porque o inimigo, o inimigo das nossas almas, ele lança dardos inflamados. O próprio apóstolo fala dessa realidade. Ou seja, a flecha, que não é uma flecha obviamente literal, mas são pensamentos, são ideias, são sentimentos, são induções que o inimigo lança para poder atingir o órgão simbólico dos nossos sentimentos, que é o coração. E uma vez esse coração afetado com uma flecha enganosa, ele tem o poder, se não tivermos
guarnecidos e protegidos pelo Evangelho, de nos deixar envolver pela mentira enviada pelo inimigo. O capacete, que também tem essa relação com a salvação, com a certeza da salvação, mas também o capacete é algo que protege a cabeça, portanto a cabeça, o cérebro, como órgão do pensamento, órgão vital da existência, da vida, do ser. E o inimigo, ele também lança dardos inflamados para mudar a nossa estrutura cognitiva, e a gente sabe quão é perigoso um pensamento inflamado por uma realidade negativa, o poder que ele tem de mudar e moldar o comportamento da gente. Então a gente vê que a verdade, para ela se solidificar, ela precisa também estar atrelada a todos esses componentes. Que foi o que nós falamos no início. Não adianta você, beleza, eu estou com escudo, mas eu não estou com capacete, eu não estou com as sandálias. E é interessante, no versículo 14 fala isso, sobre a couraça da justiça. Os guerreiros colocam isso, protege os órgãos vitais, a frente e as costas, principalmente o coração, das acusações. Porque quando a gente fala de justiça, não é a justiça do homem pelas boas obras, mas a justiça de Deus, que nos guarda quando às vezes somos atingidos e acusados por Satanás por uma mentira, por falta da verdade, mas nós não nos deixamos levar por isso. Porque é interessante, a gente imagina que nós temos um escudo para nos proteger dos dardos, mas às vezes o ataque é muito forte, às vezes falta fé, às vezes a nossa fé é fraca, que o escudo é fraco, e passa um dardo, né, pastor? E aí pega na gente. Será que a gente vai estar revestido da justiça de Deus para quando aquilo atingir a gente, vier uma mentira, uma calúnia, uma acusação do diabo, a gente não se deixar levar por isso? A convicção de que, aos olhos de Deus, é a história do José, não é? Quando você olha para José, você vai ver a mulher do Potifar querendo, não é, possuí-lo, ele muito jovem, e ele vai agir de uma maneira justa e vai se expor aos olhos dos homens, porque aos olhos dos homens ele se expõe, ele sai seminu. E aquilo ali deixa claro para qualquer pessoa que passasse na rua e visse aquela cena. Não, realmente esse rapaz quis fazer mal à sua senhora. Ele foi injusto com aquele que o acolheu, que tirou lá do mercado de escravos, levou para sua casa, fez dele um grande homem, um grande administrador. Quer dizer, aos olhos dos homens é isso. Poxa, imagina o vizinho de Potifar olhando aquela cena. Potifar amou esse rapaz, confiou a ele, nada do que ele tinha, ele nem sabia o que tinha direito, a não ser pedir a José para cuidar da esposa. E agora, na verdade, nós sabemos biblicamente que José era justo. E ele vai confiar no quê? No Senhor. Ele vai confiar no Senhor, ele vai para a prisão, sofre aquilo tudo, e no tempo hábil, no tempo certo, a justiça de Deus se manifesta. Então, assim, o cristão que age assim, ele não vai precisar ficar batendo boca, ele vai, claro, vai tentar se defender na medida do que pode, mas ele não precisa também criar artifícios para isso, porque Deus vai, no momento hábil, no momento correto, manifestar a justiça. O que é verdadeiro, justo, vai aparecer. E que é bonito, né? Porque fala mesmo te faltando fé, mesmo passando pelo escudo da fé, se você estiver revestido pela couraça da justiça, a justiça de Deus, as acusações de Satanás pode até dar medo. Passou do escudo, bateu aqui, mas elas não vão te ferir. Elas não vão te ajudar. No fim, vão olhar e vão falar, realmente, esse homem é justo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta continuando falando sobre isso, porque quando a gente começa a entender isso no campo de guerra e as implicações que isso tem para a nossa vida, aí a gente vai embora aqui. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.